Olá, pessoal. Para formar e pôr em ação fisioterapeutas de excelência nas nossas UTIs, nós estamos no ar com mais um episódio e mais uma semana do nosso podcast UTI Informe e Ação. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Débora, fisioterapeuta intensivista, e você pode me encontrar no @movimenta_UTI. Olá, pessoal, eu sou o Sancler Bernardes, você me encontra no @Sancler Bernardes e juntos você nos encontra aqui no podcast UTI Informa em Ação. Estamos juntos aqui hoje, mais uma semana, para um novo episódio, e se você quiser conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho, entra no Instagram do UTI Informa em Ação, ou então nos acompanhe nos nossos canais oficiais do Spotify ou do YouTube, onde você pode deixar seus comentários, like, dar sua nota, compartilhar com pessoas que você acha que também vão se beneficiar do trabalho que a gente faz no podcast, e também pode ir mais a fundo e conhecer mais ainda o nosso trabalho com material exclusivo, com vídeos exclusivos, fazendo parte do grupo, que é o nosso grupo de apoiadores, que a gente agradece aqui no começo de todo episódio, pelo apoio que nos dão para a gente continuar fazendo aqui o episódio e tentando ajudar as pessoas no dia a dia delas na terapia intensiva. E hoje não é diferente. O último, Sancler, só para comentar, né, para quem está ouvindo, o último vídeo que a gente mandou lá no grupo de apoiadores foi sobre disfunção muscular, né? Tava quase uma aula de pós-graduação, assim, tava bem legal. Exatamente. A gente já tem sobre isso, a gente tem sobre critérios de elegibilidade, a gente tem sobre meta terapêutica, então tá se criando, além de mais de 12 ou 15 materiais compilados, mandados para o pessoal e ao longo do tempo que a campanha de apoiadores existe. Então, assim, como você disse, é uma pós-graduação, é um acervo, é algo que vem se montando muito grandioso ali, que valeria muito a pena as pessoas tomarem conhecimento por uma ajuda aí pequena para que a gente possa continuar desenvolvendo isso. E como o propósito disso tudo é ajudar as pessoas no dia a dia, né, Débora? A gente começou uma iniciativa aqui em 2026, que é um tipo de episódio específico, que é o Resolvendo um Problema. E aí a gente abriu isso e as pessoas começaram a procurar a gente, dizendo, olha, eu tenho um problema, que o problema é esse, o problema é aquele. E alguns problemas se repetem. Então teve um problema... Peraí, só lembra, hoje eu tô querendo relembrar as coisas, né? Lembra qual foi o primeiro episódio pro pessoal, para quem não assistiu? Sim. A gente tem um episódio recente, volta aí onde você estiver nos assistindo, nos ouvindo, que é Resolvendo um Problema, Pendência ou Continuidade, que a gente discutiu assim, aquilo que fica de um plantão para o outro. É uma pendência que a pessoa deixou, essa pessoa merece uma chibata, brincadeira, se foi um vacilo da pessoa ou se é uma questão de continuidade terapêutica. A gente precisa discutir sobre isso. A gente falou nesse episódio de Resolver um Problema, com dicas práticas de como resolver isso no dia a dia, a regra dos 3, que é fundamental para saber se aquilo que ficou é tendência ou é continuidade do tratamento, então é muito bacana. E aí a gente começou a receber outras ideias de problemas que são vivenciados dentro da terapia intensiva e a gente quer tentar ajudar a contribuir. Hoje o nosso problema, a gente até teve um episódio que a gente fez ao vivo, né, Débora? Acho que uns 2 anos atrás. Há muito tempo atrás. 2 ou 3 anos atrás a gente fez um episódio ao vivo. O episódio se chamava Chamaram ou Não Chamaram o Físio, e hoje a gente vai tentar ajudar a resolver um problema aqui que é só me chamam para aspirar. E é um problema extremamente comum que a gente tem nas unidades. Acontece. E quem está nos ouvindo aí deve estar falando, fui eu que mandei. Porque... Mas por incrível que pareça, né, Débora? Em 2026, eu lembro que eu discutia isso quando eu estava saindo da faculdade, em 2004, 22 anos atrás. E até hoje a gente discute isso em algumas unidades. Mas a gente vai contextualizar isso aqui, eu acho que é um cenário muito melhor do que antigamente, mas é algo que ainda acontece. Então hoje a gente vai discutir um pouco sobre isso, e eu acho que cabe a gente passar por algumas coisas, né? Posicionamento profissional, como organizar a equipe quanto a isso, reais indicações de aspiração, onde buscar material adequado para isso, e eu acho que principalmente mudar a cultura de que aspirar tem que ser sempre a primeira tentativa para resolver qualquer problema dentro da UTI. Eu acho que quando a gente muda a cultura para que isso não aconteça, que aspirar seja especificamente para um procedimento, as coisas mudam completamente no cenário. E aí entra esse trabalho de equipe, de conversa, de comunicação, coisas que a gente vem falando aqui nos outros episódios, né, Débora? E aí, te chamam ainda para aspirar?
Eu queria falar duas coisas em relação Seja ao sincera, título, seja né? sincera. Vou ser sincera. É, São duas coisas que eu acho em relação ao título aqui, só para a gente dar um pontapé inicial, né? Eu acho que assim, se você me falar assim, te chamam para aspirar, eu vou falar sim, muito ainda. Se você falar assim, só te chamam para aspirar, aí eu vou falar não, me chamam para muitas outras coisas. E aí, sendo boa. muito sincera, eu diria assim que se você se encontrou nesse problema de só me chamam para aspirar, como a gente está aqui para resolver um problema, né? Se eu fosse lá fazer uma consultoria no ambiente lá, eu diria que se você se encaixa nessa frase de só me chamam para aspirar, o problema é gravíssimo. Se É. você se encaixa na frase de ainda me chamam para aspirar, é um problema, mas eu não caracterizaria na minha consultoria como um problema gravíssimo, mas como um problema. Então, acho que essa é a primeira reflexão. A gente pôs o título bem de propósito para a gente poder dar esse pontapé inicial, né? E eu acho que é isso, Sancler. Se só te chamam para aspirar, o buraco é bem baixo, né? E aí a gente vai É um falar um pouco problema sobre isso somado também. de várias frentes, né, Débora? É um problema É, do profissional, da equipe, da unidade, de tudo. É um problema que, com certeza, não é só de quem chama e nem só de quem é chamado. exatamente. Então, assim, se talvez você ouviu o título e falou assim: não é para mim, porque não me chamam só para aspirar, que bom, mas se te chamam para aspirar, esse episódio também é seu, Também é porque para você. a gente vai falar algumas coisas aqui muito interessantes em relação a isso. E aí, pensando em resolver esse problema, acho que a primeira coisa que eu traria, assim, né, chegando num local onde esse é um problema frequente para os fisioterapeutas, eu pensaria em fazer um diagnóstico. Veja o que você acha. Eu tentaria pensar assim: vamos fazer um diagnóstico de por que chamam a gente, ou só a gente, para aspirar, né? Porque a gente só consegue propor uma solução a partir do momento que a gente entende o problema, né? Porque assim, vamos ser muito sincero que a base disso pode ser um monte de coisa. Pode ser uma falta de respeito com a gente, e pode ser mesmo, né? Uhum. Em Pode alguns ser lugares, uma com certeza é. é, pode ser uma falta de clareza sobre o nosso papel, né? Então, talvez em alguns lugares as pessoas só chamam só a gente porque não entendem o nosso papel. Pode ser uma estratégia das outras equipes para não fazer o trabalho, né? Tipo, Então, vou assim, eu jogar acho essa que responsabilidade para você. exatamente, né? E pode ser coisas assim, pode ser que a gente tenha evoluído como equipe em vários desses pontos, mas, por exemplo, então assim, a situação está melhor na minha UTI, mas ainda falta um raciocínio interdisciplinar, por exemplo, né? E aí vão acabar te chamando mesmo, né? Porque de repente a gente não consegue raciocinar como as questões que estão envolvidas com a aspiração como uma questão que não é só da fisioterapia, né? E aí acabam chamando a gente, né? Então eu acho que a primeira coisa que eu diria é a gente precisa entender o que acontece na nossa UTI, né? Então, assim, olha para a sua UTI e procura dar esse diagnóstico, porque as ações elas vão estar muito voltadas para o motivo do problema, né? Perfeito. E eu acho até que a gente pode. Eu vou então pegar essa sua sugestão desse diagnóstico e vou começar por uma etapa do que você falou. Tem unidades que chamam só para aspirar o tempo inteiro. E aí você falou que, né, tipo, isso pode ser uma série de problemas. E aí eu acho que a gente tem que considerar aqui o como é que eles chamam. Para que eles chamam? É para aspirar, sim, mas te chamam para aspirar de rotina. Tipo, é uma cobrança, você é fisioterapeuta e você tem que aspirar, porque eu sei que a gente já ouviu isso, eu já ouvi isso, não ouço hoje em dia, tá bom? Mas eu já ouvi assim, não, você tem que aspirar o leito tal, você vai aspirar o leito tal? Porque eu vi que você foi ali atender e você não necessariamente aspirou. Aí é um problema histórico e completamente errado do conceito do que é o papel do fisioterapeuta e do que é aspiração. Então, assim, é muito claro na evidência científica que a aspiração não deve ser de rotina. E como o serviço foi moldado,
né? Como aquele serviço Exato. foi moldado, muitas vezes por fisioterapeutas que passaram, por médicos que passaram, e às vezes até por uma questão que realmente era assim antes e ninguém mudou, né? Mas Exato. como o serviço foi moldado também, né? Eu não vou dar nomes aqui, mas eu trabalhei no serviço em que era obrigação, segundo a chefia do serviço, eu trabalhei pouco tempo nesse serviço, obrigação pela chefia do serviço que o fisioterapeuta aspirasse todos os pacientes com via aérea artificial 2 vezes por plantão de 6 horas. Então, era checado, eu não estou mentindo, Débora, era checado se você tinha feito a evolução. Por quê? Porque havia uma cobrança, a fisioterapia tinha um acordo com o hospital que uma parte do dinheiro da fisioterapia vinha de procedimentos de aspiração, onde era cobrado isso. Então, era um negócio assim, e eu lembro que eram 12 leitos, eu começava 1, 2, 3, 4, 5, quando acabava no 12 eu voltava, depois eu sentava e evoluía. Não dava tempo de ser fisioterapeuta, literalmente. Então, tem isso, você é chamado para aspirar, porque as pessoas alegam uma atribuição a um procedimento sem indicação, sem propósito, independente dos riscos, e provavelmente as pessoas entendam que esse é um procedimento que não faz diferença, elas te chamam, mas não faz diferença, porque se soubessem, não chamariam desse tempo inteiro. A outra coisa é quando te chamam para aspirar por falta de conhecimento em relação à indicação. Então, assim, o paciente tossiu, eu chamo o físio. Caiu secreção da boca, eu chamo o físio. O paciente estava saturando 94, saturou 90, eu chamo o físio. Eu fui trocar o condensado, saiu líquido, eu chamo o físio. Então, aí é desconhecimento sobre os propósitos de que precisa. Alguns até procuram a fisioterapia, e não é só para aspirar, na maioria das vezes é quando chamam para aspirar, é do tipo, olha, eu estou vendo um monte de secreção, o paciente está desaturando, está desconfortável, vem aqui, aí não sabe que existem outras coisas e critérios específicos para que a gente possa tratar alguns dos problemas. E tem aqueles que chamam, tipo, numa situação de desespero, e talvez seja essa a realidade de algumas unidades hoje em dia também. Olha, eu aspirei o paciente e o paciente continua desconfortável, desaturando e etc. Eu quero que você venha aqui para aspirar porque você aspira melhor. Já ouviu essa, Débora? Vocês aspiram melhor. Sim. Mas, na verdade, a pessoa ela não está colocando as palavras corretas, mas ela está dizendo assim, esse paciente precisa de uma avaliação e de uma intervenção do fisioterapeuta. E talvez tenha colocado isso no pacote. Então, eu acho que é interessante a gente separar tudo isso. E o meu diagnóstico, eu acho que a gente tem raras unidades hoje que atribuem ao fisioterapeuta aspirar por obrigação o tempo inteiro, e a gente tem muitas onde ainda não se sabe o porquê que se aspira, mas acha que tem que aspirar qualquer situação, e algumas de que o fisioterapeuta está sendo chamado para fazer a sua avaliação, mas com uma terminologia errada de falar, vem cá aspirar, sabe? Em vez de falar, você pode dar uma avaliação ali no leito tal, porque ele está mal e não sei o quê. Eu acho que a gente tem muito desse cenário hoje em dia. Vamos tentar por partes, né? Eu acho que eu concordo com você em partes, talvez. Eu acho que esse exemplo que você deu, né, de como você já vivenciou, né, dessa cobrança com números para aspirar sempre, eu não acho que existe mais na maioria dos lugares, mas eu acho que existe uma cobrança indireta, uma cobrança meio mascarada, sabe? E eu vou te falar onde. Onde, por exemplo, quando você passa o plantão, e aí você passa tudo. Aí, como você não aspirou, você não passa a secreção. Aí a pessoa fica olhando para você assim, do tipo. E essa Aí questão? ela vira, e a secreção? Aí você olha e fala assim: ah, não aspirei. Aí fica aquela cara de tipo, né? Então, acho que essa cobrança direta com números, eu acho que não tem mais mesmo. Mas, sinceramente, eu acho que ainda existe muito essa cobrança indireta, assim, de tipo, nossa, mas você passou esse paciente sem aspirar, sabe? Ontem E ele eu acho estava que. muito secretivo. E hoje você não aspirou, e aí piora, né? Se, por exemplo, daqui 2 dias, de repente, ele faz uma rolha ou alguma complicação, e vai falar: olha, tá vendo? Foi porque há 2 dias atrás acharam que não precisava aspirar, né? E geralmente é E, uma mas cobrança da própria físio, essa que você está falando, de né? nós Porque é mesmo. da nossa Uhum. própria equipe quando a gente vai passar um plantão. Exatamente. Então, acho que hoje eu vejo muito mais em nós do que acho que, sei lá, não ouço mais muita gente falando: "Ai, a enfermagem me cobrou de não ter aspirado", até porque eles não ficam olhando se a gente aspirou ou não, né. Então acho que essa cobrança em termos
de rotina, eu acho que vem do nosso próprio serviço, sabe? E aí, às vezes, eu acho que talvez não assim de 2 em 2 horas, por exemplo, né? Que isso era uma coisa também assim, tem que aspirar de 2 em 2 horas, isso eu acho que não Vinha existe nas mais. prescrições, né? Vinha nas Mas, prescrições, isso antigamente. mas eu acho que ainda existe uma cultura de aspirar todo o plantão. E aí, se você tá de 12, eu acho que isso nem pesa tanto, mas se você tá de 6, eu acho que pesa esse negócio de tipo, mas foi o seu plantão e não aspirou, sabe? Então acho que isso é uma coisa que a gente tem que pensar, né? Como que a gente tá lidando com isso para depois cobrar dos outros, né? Então, assim, aquela coisa de repente, né, a gente separar aquele monte de sonda, né? A gente tá Já ali se saí com pondo aquilo, como né? como assim, é isso, né? Eu Eu contei quantos faço isso, pacientes né? intubados tem. Eu reclamo que chama, mas é o que eu faço. Exatamente, né? E aí, eu acho que a gente poderia pensar que em termos de solução, assim, né? eh, Primeiro é a gente saber que a gente tem outras coisas para fazer, e aí a gente tem que saber fazer outras coisas, né? A gente já falou sobre isso aqui, porque senão a gente fica refém mesmo de uma técnica só que é a É. aspiração para mostrar serviço, né? Aí você vai falar, não, eu E não a vou outra. aspirar. Aí a pessoa, isso vai fazer o quê? Eu vou ficar aqui esperando. Exatamente. E a outra coisa, eu não sei se você já quer falar disso, se você não quiser, aí você pode mudar e a gente volta, mas a outra coisa é a questão das indicações, né? Da gente, de nós estarmos atualizados cientificamente de quais são as indicações, né? Porque também Exato. como que a gente vai passar isso para os outros se a gente mesmo não sabe, né? Então acho que esse é um ponto crucial, assim, será que está todo mundo na mesma página de evidência científica em relação a quais são as indicações? E aí eu não sei se você já quer falar disso ou você quer voltar depois, não quero Não, eu bagunçar queria, seu eu queria raciocínio falar com. antes. Eu queria Pode falar falar. antes, assim, eu acho que uma coisa muito legal e que tem a ver com isso é como a comunicação é importante nesse processo. E eu vou contar outra historinha, acho que eu já até contei isso aqui. Eu estive nesse outro lado, que cobrava as pessoas. Como é que você vai me passar um plantão sem ter aspirado o paciente? Isso acontecia com o Fernando, que já esteve com a gente aqui, o Fernando Bezerra, lá no primeiro ano do podcast. Eu passava o plantão para ele, e aí eu passava, o paciente está secretivo e tal, e eu pegava o plantão depois no outro dia, a pessoa falava, não, o Fernando não aspirou ontem. Aí eu falava, como assim ele não aspirou? E aí, até que eu perguntei, por que você não aspirou? Ele falou, não, porque não tinha indicação. E eu lembro que nessa época ele propôs, a gente levou um treinamento para a equipe sobre as indicações precisas, baseadas na literatura, e o que é interessante, isso foi há, sei lá, 20 anos atrás, os critérios são basicamente os mesmos até hoje, e a gente elencou um monte de critérios e viu que, assim, realmente são raros os casos que precisam. E eu comecei a entender que quando você está lá e você passa o plantão, por exemplo, não tem a secreção, que você disse, a gente não fala nada, a pessoa fala, e a secreção? Eu passei a incluir na minha passagem de plantão e na minha evolução. Então eu boto assim, paciente sem sinais de retenção de secreção e sem indicação de aspiração. Então eu passo no plantão que foi avaliado segundo os critérios que a unidade estabeleceu, baseado na ciência, e justifico que eu não estou fazendo porque ele não tem indicação. Talvez a gente chegue no momento que eu não precise mais justificar, mas eu acho que ainda é importante isso para que a gente não tenha essa cobrança. Então, a comunicação faz parte. Então, o paciente de ventilação mecânica está assim, está assado, a ausculta foi assim, sem necessidade de aspiração no período. Eu estou justificando. E aí, quando perguntam fora da equipe da FIS, às vezes você está numa visita multi, fala, como é que está a secreção? Aí eu respondo, sem secreção. Tipo, mas você Sim. aspirou? Não, eu não aspirei. Ele está sem secreção que necessite ser retirada. Você não pega uma pessoa que chega no pronto-socorro e fala, tô com febre, vamos cá, vamos aspirar você para ver como é que é a sua secreção. Se ela não está botando para fora, assim como o paciente da ventilação mecânica, se ele não tem necessidade, eu não preciso saber como está aquela secreção. No máximo, quando vai se fazer uma coleta de secreção para exame. Então, eu acho que a comunicação, a explicação do que foi feito, o que não foi feito e o porquê ajuda muito a tirar isso. E isso serve para a comunicação no dia a dia. Físio, você vai ver o leito 3? Você vai aspirar o leito 3? Não sei. Não é só não sei, né? Tipo, eu não sei, ainda não avaliei, eu vou avaliar. Ah, você viu o leito 3? Vi. Você aspirou? Não teve necessidade. Aí, às vezes, os técnicos perguntam, mas eu tenho que aspirar agora? Não sei, na hora que eu avaliei, não tinha necessidade. E aí vem uma outra etapa, que eu acho que é depois disso aí que você citou agora, que são os critérios, que é a educação da equipe.
Então, uma vez que a gente estabelece os critérios, eu acho que é por obrigação da equipe de fisioterapia levar isso. É nossa obrigação. A minha ideia é essa, passar para as outras equipes. Eu não tenho que partir da ideia que todo mundo tenha que saber e descobrir o que eu faço. Eu tenho que ir lá e falar o que eu faço, o que eu não faço, o que eu preciso. E aí eu acho que o meio do caminho é isso que você disse, estar atualizado. E existem inúmeros documentos para quem estiver ouvindo aqui a gente, quem for do grupo de apoiadores vai receber. A gente tem guidelines da Sociedade Americana de Cuidados Respiratórios, da NHS, que é a sei lá, de saúde, de Fundação de Saúde, Serviço de Saúde, que é da Inglaterra. Tem um monte que faz tudo baseado em evidência, com nível de recomendação. E é legal quando você vai lendo, você vê coisas que a gente faz, ouve e é cobrado no dia a dia, que o nível de evidência é, e outras que deveríamos estar fazendo e não estamos, o nível é A, B. Então, existe padronização do que precisa ser avaliado e o que indica realmente que o paciente deve ser aspirado ou não. Eu queria só fazer um comentário aqui sobre isso, né? Eu acho que é bem isso. Eu acho que a gente precisa se atualizar, né? Então, estar em acordo, nós como fisioterapeutas, né? Porque também é muito ruim quando um faz, né? Mas o outro, né? Não, eu aspiro mesmo, me chamou, eu vou lá aspirar, né? É bem complicado, né? Então, Cuidado acho que que fulano não aspira, né? Então acho que a equipe tem que estar, né, na mesma página, e aí a partir disso a gente trazer isso, sei lá, dentro de uma educação continuada ou qualquer coisa desse tipo, para a equipe, né, como um todo. E aí eu só queria comentar, né, você falou dos documentos, a gente tem uma coisa interessante que foi, acho que em 2010, a Sociedade Americana de Cuidados Respiratórios publicou um, né? E aí, em 2022, eles atualizaram, né? E assim, parece até um pouco assim o oposto do que a gente faz, porque quando eles atualizam esse de 2022, eles restringem ainda mais as indicações para aspiração. Olha que coisa, né? E ao mesmo tempo, a gente continua abrindo, né, para tudo. E eles destacam muito os problemas, né? Os efeitos colaterais, os eventos adversos e etc. E esse é um dos argumentos deles de restringir ainda mais, porque eles falam que começou aumentou o número de evidências do quão ruim, né? Do quanto de evento adverso e tudo mais pode trazer. Então, eles sentiram essa necessidade de restringir mais ainda, né? E aí, o que eu achei muito interessante, né, que eu queria comentar, é que lá na de 2010, eles trazem assim, uma gama um pouco maior, né, de indicação, de aspiração, e aí no de 2022 eles mudam algumas dessas indicações, passam a não ser mais indicações diretas para aspirar, mas sim condições que colocam o paciente como um paciente de risco para a retenção de secreção. Mas veja, é uma mudança expressiva, né, Sancler? De um critério para aspiração, então aqui é uma indicação, para uma questão do tipo, olha, esse paciente realmente é um paciente de alto risco. Exatamente, faça um raciocínio, né, e não saia aspirando, mas esse merece mais atenção que aquele. Então, o que eu queria falar é que eu achei muito, o que eu me chamou a atenção é o refinamento para o raciocínio clínico que veio nesses anos para uma coisa que é técnica, mas que eles começaram a mostrar, os artigos, que existe um raciocínio clínico por trás disso. E aí a minha pergunta é, será que a gente, como fisioterapeuta, acompanhou esse raciocínio clínico ou a gente continua insistindo num procedimento técnico, numa questão extremamente só procedimental, né? Então, reparem, quem for ler, né, pega o de 2010, pega o de 2025, de 2022, desculpa, e vejam, né, como mudou. E como para o de 2022, a gente tem 4, se eu não me engano, 4 ou 5 que são indicações, né? E o resto, gente, passa a fazer parte do raciocínio clínico e não da indicação direta, né? Então, só para dar um exemplo, posso? Não sei se vai ficar muito longo, mas só para dar um exemplo, por exemplo, para paciente muito sedado, né, e que realmente tem ali uma tosse mais ineficaz. Isso deixou de ser uma indicação direta para aspiração de rotina e sempre, para
vir contribuir para um raciocínio clínico de um paciente que tem alto risco de reter secreção e que logo você deveria sempre estar avaliando mais de perto, né? Estar mais atento. E aí ele até fala de, por exemplo, de contribuição de acordar esse paciente para ele se movimentar, porque aí ele diminui o risco de ser um paciente de retenção. Então a E ter mais importância da possibilidade de mobilização ele mesmo precoce. mobilizar, né? Exatamente. Eu acho que isso é muito legal. Isso, para mim, é a base do entendimento de que a gente não precisa aspirar todo mundo, e é isso que a gente tem que primeiro assimilar e depois levar para as outras equipes. É que a aspiração ela tem indicação, e tem até um histórico, né, dos guidelines sobre a indicação, né, que você falou. Então a gente começa nos primeiros guidelines, dizia assim, quem tem que ser aspirado? Quem tem secreção retida. Pô, mas secreção retida, se eu acordar gripado hoje, eu tenho, e não necessariamente eu tenho que ser aspirado. Então a gente passa para a secreção retida e a incapacidade de eliminar essa secreção. Ok, hoje nos pacientes em ventilação mecânica, a gente precisa entender que a secreção retida, sem a capacidade de eliminar a secreção, e um impacto na ventilação ou na troca gasosa. Eu não preciso aspirar todo mundo se aquela secreção estiver ali sem que ela mude, por exemplo, o fluxo de ar de laminar para turbulento. E aí isso leva ao que a gente antes estava adotando como critério exclusivo. Por quê? É o fluxo turbulento que gera ronco. Ah, então se eu tiver ronco eu tenho que aspirar. Não necessariamente. Mas é o fluxo turbulento que gera um padrão denteado numa curva de fluxo, se você tiver o paciente lá no ventilador mecânico. Então, são indicativos de que está havendo um prejuízo da ventilação e que o seu raciocínio vai ser de levar aquele paciente ou não à aspiração. E aí tem coisas como essa. Se o paciente tossir, mesmo em ventilação mecânica, às vezes a mobilização da secreção, ela vai para áreas onde gera menor impacto na ventilação, e às vezes só de você ir lá e fazer um estímulo se você fizer um estímulo de fúrcula no paciente com tubo, o paciente tosse, ele deixa de ter ronco, ele deixa de saturar, ele deixa de ter pico de pressão no modo volume controlado. Então, existem outras maneiras de fazer o manejo que não só a aspiração em outros momentos. Então, é interessante que a gente assimile isso primeiro. E outras que são critérios muito inespecíficos, como, por exemplo, o paciente desaturou. Sim, o paciente, se ele tiver em broncoespasmo, ele desatura. E se você aspirar, você piora o broncoespasmo. Do mesmo jeito que se ele tiver secreção, ele pode desaturar também. Mas é um critério tão inespecífico que ele não deve vir na linha de frente. Aí eu já estou falando um pouco mais até da equipe, né? A equipe, o paciente saturou. Primeiro eu chamo o físio para aspirar, para depois eu chamar a equipe médica para ver o que está acontecendo com o paciente. Mas pode ser 1 milhão de coisas, né? Então a gente tem que mudar esse fluxo. Mas aí eu nem ponho a culpa na equipe, né? Eu fico Não, eu tô falando me imaginando cultura, ali, né? Como enfermeiro ou como um auxiliar, enfim, o paciente está desaturando, tudo bem eles chamarem a gente, né? Aí, como você disse, é cultura, e a cultura a gente vai mudando aos poucos. Então, assim, ele chamou, você falou lá no começo, né? Provavelmente ele vai te chamar e falar assim, Físio, o paciente está desaturando, você pode vir aspirar? Aí, eu acho que nessa hora a gente pode fazer uma educação continuada disfarçada, sabe? Perfeito. De falar assim, ele está desaturando, eu vou avaliar, né? Agora, se você já realmente você sai falando, tô indo aspirar, pega a sonda e ainda por cima vai lá e aspira, você está reforçando. Você passa um recado. Essa associação, né, de que se desaturou é porque Exato. tem que aspirar, chama o físio. Agora, se você fala, ele tá desaturando, eu vou aí ver. E aí, se ele tá ali pelo quarto, você fala, vem cá, né, vamos ver juntos. Eu ia falar isso, olha, tem que ter o depois, ó. Ele tá desaturando, mas esse aqui não precisa ser aspirado por causa disso, disso e disso. E aí, quem sabe, uma hora, essa pessoa que lhe chamou, na próxima ela não te chama para aspirar. Ela te chama porque o paciente está desaturando, que aí é nosso papel, inclusive, né? Lá dentro. Então, eu acho que é esse processo da forma como você responde, da forma como você faz na beira do leito e como você conversa com as pessoas ali na beira do leito. Eu acho que esse trabalho de educação continuada na beira do leito, eu falei mais cedo, fala a verdade. Então, hoje, na minha realidade, eu ouço muito pouco um chamado para aspirar um paciente, mas eu acho que isso é fruto de um processo continuado, de muito tempo, nessa conversa com a equipe. Eu já fiz inúmeras vezes em várias UTIs que eu já passei. Vamos fazer um momento? Eu quero conversar com o pessoal da enfermagem, eu quero conversar com a equipe médica para falar, para trazer um pouco a realidade, falar um pouquinho sobre isso, quais são os critérios, indicação, mostrar os problemas. Então, eu acho que esse é um processo crucial, porque, e eu posso afirmar, ele é transformador.
para mim, para a equipe de físio e para as outras equipes, e no final das contas para o paciente. E assim, vou falar bem a verdade, eu acho que muito desse problema é a gente que causa, sabe? Porque aí, por exemplo, eu já vi a enfermagem ir aspirar e de repente eu fiz falar, ai, não aspirou direito, vou lá de novo, sabe? Eu, não, deixa que eu vou porque vocês, né, ela não sabe fazer direito. Gente, vamos resolver de outro jeito. Então, se você acha que a enfermagem, a parte médica, não aspira direito na sua UTI, então tá bom, vamos fazer uma oficina de habilidade técnica para aspiração. E aí você ensina, se você acha que você é a pessoa que mais sabe aspirar direito na sua UTI, né? Mas assim, a gente precisa ensinar os outros e soltar um pouco isso também, né, essa Clara? Eu acho que a gente também tem um pouco disso, assim, de só a gente sabe fazer direito, só a gente, né? Esse paciente é difícil de aspirar, então tem que ser a gente. Não, tem que ser a gente dentro do nosso plano terapêutico, no momento que a gente entende que aquilo faz parte, né, da intervenção que a gente deve fazer, né? Então, mas olha, acho que... eu vou jogar uma lenha na fogueira nisso aí, posso? Porque assim, imagina Pode. que você tá lá na UTI e aí o pessoal fala, físio, tem que aspirar o leito 2. Aí você tá lá evoluindo nesse momento. Aí vão ter as pessoas que vão levantar e vão aspirar, vão ter as pessoas que vão levantar e vão falar, eu vou avaliar, eu não sei se precisa e tal. E tem a pessoa, que são várias pessoas, que vão gritar assim, não sou só eu que aspiro não, você pode aspirar também, não tem? Então, por isso que eu falei que eu vou botar a lenha na fogueira. Certo. O problema é, o procedimento em si, ele não é exclusivo nosso. Concordo plenamente, não é. Agora, a contextualização do momento que é o problema. E é o que a gente falou mais cedo. Se a pessoa está te chamando, não é que ela quer só que você aspire, ela disse que é para você aspirar, mas a pessoa está depositando em você uma avaliação do quadro respiratório, etc, etc. Talvez você tenha que ir lá e você pode chamar e falar, olha, tá assim, tá assado, mas pode aspirar aí, você já está paramentada, não sei o que e tal. Porque a partir do momento que eu digo isso, tipo, não é comigo, você também pode. Às vezes eu posso estar virando as costas para uma situação de uma emergência respiratória, entendeu? Então a gente tem que tomar um cuidado quanto a isso, porque sim, não é exclusivo nosso, mas não quer dizer que eu também nunca vou aspirar. E eu acho que na resolução, quando diz que o fisioterapeuta deve aspirar quando faz parte do seu atendimento, eu acho que tem um problema nessa resolução, que é o procedimento. A gente não é procedimentalista, a gente está o tempo inteiro ali avaliando o nosso paciente. Então, um paciente, por exemplo, completamente sedado, você foi lá, fez uma monitorização, não tinha intervenção, você sai de perto. Mas se de repente ele desaturou, começou a desaturar, secreção visível, que é um dos critérios que está lá no guideline, que a gente deveria aspirar o paciente, e ele está desaturando, está alterando a ventilação mecânica, para mim, no meu entendimento, o fisioterapeuta tem que ir lá intervir para tudo, inclusive na aspiração. Mas eu não vou porque eu já fiz o atendimento. Mas eu não vou porque eu já fiz o meu procedimento. Então, se você for um fisioterapeuta procedimentalista, talvez para esse paciente você não vai. Agora, o outro lado, você está lá, você já atendeu, você aspirou ou não, de acordo com a necessidade, o paciente está perfeito. Aí vão dar um banho no paciente. Vira o paciente para cá, vira para lá, vira para cá, vira para lá, saiu secreção. Não tem outra coisa no ventilador, é por causa do banho. Para o banho e chama o físio. Aí todo mundo lá parado de capote. Não, aí eu acho que é um procedimento que a equipe precisa saber que eles podem executar ali naquele momento. Quando me chamam nessas horas, eu falo, não vou, só quando acabar o banho. Por quê? Porque se eu for agora, inclusive depois do banho, vocês vão me chamar de novo. Então, termina o seu banho, e aí, na maioria das vezes, eles terminam, como eles vão fazer a higiene oral, eles acabam fazendo aspiração traqueal também. Então, eu acho que a gente tem que também entender que, assim, não é só passar o procedimento para outra pessoa, é contextualizar a necessidade, o momento e o que mais está atrelado à aspiração do paciente. Resumindo, assim, eu vou terminar do jeito que eu comecei, né? Eu acho que a gente tem que mapear qual é o cenário da nossa UTI, né? Em que momento a minha UTI está. Ela está lá atrás, né? Onde efetivamente só o físio que pega a sonda, só o físio que pega a luva, fica no nosso armário, né? A sonda de luva e a aspiração fica no armário da físio, né? Onde só me chamam para aspirar, né? Onde eu sou cobrado, né? Por isso, né? Por esse procedimento. Eu acho que tem que mapear. Se eu estou nesse momento, gente, a primeira coisa é trazer a equipe de físio para resolver isso, né?
Porque, de novo, não adianta você trazer uma educação continuada e um FIS ir lá para a enfermagem e falar tudo isso que a gente falou para os médicos, mas E todo o os resto outros não. dos outros fazem o contrário, né? Então, primeiro a linha entre a Trate equipe, internamente, né? Exatamente. Então, vamos fazer uma atualização dos guidelines, vamos criar aqui qual que é o nosso consenso, né? Então, como é que funciona, qual que é o nosso raciocínio clínico, né? Qual que é a nossa ideia sobre isso. A partir do momento que eu tenho isso, aí eu vou passar para os outros. Se você está numa UTI onde isso já acontece, a equipe de físio é alinhada, ninguém cobra o outro por não ter aspirado, ninguém espera que o outro passe a aspiração na secreção. Se tudo está alinhado, mas mesmo assim ainda acontece, vai entender o que, que é, né? Será que a equipe não se sente segura tecnicamente para fazer isso e por isso sempre chamam a gente? Propõe uma oficina técnica para eles, né? Para treinar e tudo mais. De repente é uma UTI onde muda muito a enfermagem, vem gente muito nova, né? E aí é difícil mesmo, né? Para alguém da enfermagem que acabou de assumir uma UTI, aspirar um paciente, enfim. Que às vezes foi Propõe uma coisa formado assim, né? técnica. Fez um curso onde foi falado que era atribuição do fisioterapeuta, sei lá. Procura uma coisa técnica. Ah, não, o problema é sempre o impasse, né, que não é técnico. Então vamos sentar com as chefias, vamos sentar depois para passar para a equipe, né, como funciona, quais são os critérios de aspiração, e passar essa cultura, né, de que não é uma atribuição da fisioterapia, e de quem é, em que momento, como é que vai funcionar esse raciocínio em relação a quando um paciente precisa aspirar e tudo mais, e caminhando para chegar nesse momento, onde efetivamente eles não nos chamam só para aspirar, porque eles sabem que a gente está fazendo outras coisas, onde, né, aquele sonho de que ninguém vai te interromper quando você está sentando aquele paciente dificílimo, colocando em pé, e alguém chega do seu lado e fala: o leito 6 precisa aspirar, né? Onde a gente vai chegar nesse momento, né? Mas onde te chamam, como você falou, para dizer: olha, eu já aspirei, ou eu já olhei tudo que eu poderia, o paciente continua Eu não desconfortável sei e o que precisa ser feito, né? e eu preciso do seu raciocínio clínico, da sua expertise, e não do seu procedimento, né, em si. Exato. Então acho que é isso. Perfeito. Não sei como que Não, eu acho perfeito, eu acho que é exatamente isso. Eu investiria todas as forças nesse processo de educação, e aí, de acordo com essa contextualização dessas 3 possibilidades de momento que você citou, ou primeiro na equipe da físio, depois para treinar e conscientizar as outras equipes, e por último, numa questão de equilíbrio gerencial aí. E se você tiver nessa parte do equilíbrio gerencial, eu acho que também, a gente falou aqui da outra vez, né, em outro episódio, que, tipo, a gente não tem que partir para briga. Conseguir as coisas não é só mediante briga. Então, não acho que a minha chefia tem que comprar a minha ideia e tem que falar que não é o físico que aspira. Sinto muito, mas aí a gente só está subindo quem vai brigar, se são os chefes que vão brigar. A aspiração é um procedimento que é possível por todos. Então, não é dizer quem faz, é dizer quando ele vai ser feito e que todos podem fazer. É isso que as gerências precisam discutir. Porque, no final das contas, a gente não está discutindo quem faz um procedimento. Aqui a discussão, a gente não consegue chegar nesse nível ainda, né, Débora? Mas é não fazer de maneira excessiva no paciente. Esse deveria ser o foco da gestão. Tipo, vamos parar de aspirar tanto os nossos pacientes assim, porque vira e mexe tem alguém sangrando, vira e mexe tem infecção, não sei o quê. Então, essa deveria ser a discussão. Mas se ainda não está lá, tente trabalhar uma discussão que vamos estabelecer um critério, um fluxo melhor de aspiração na nossa UTI, e se todo mundo souber que todo mundo pode fazer o procedimento, mas que tem os seus momentos adequados, eu acho que no final todo mundo faz menos. Isso é uma das coisas que eu aprendi, sabe, Débora? É que quando resolvendo o problema de não querer ficar aspirando o tempo inteiro, eu fui a fundo no estudo e na segurança de não aspirar quem não precisa. E isso mudou a minha vida como fisioterapeuta. O principal foi ganhar tempo para fazer as outras coisas. E eu fui aos poucos transmitindo essa segurança para outras equipes, para os outros colegas, dizendo: olha, a gente não precisa, até uma hora que daqui a pouco você vai lá e aquele técnico que te chamava o tempo inteiro vai dizer assim: não, esse aqui nem precisa, nem chama porque esse aqui não precisa. Ele já entendeu o processo. Então, contextualize que tempo você está, e o entendimento e o conhecimento a respeito vai fazer com que a gente tenha uma linha de conduta muito melhor quanto a equipe na UTI em relação à aspiração. E para terminar, só 2 coisas que eu ia falar, né? Que você falou disso, e aí vai diminuir, né, o número de sangramentos, de coisas ruins que acontecem pela aspiração.
e vai diminuir o tempo que a gente gasta, né? Então, assim, ó, trazer, né, para a equipe, olha, sei lá, se a gente gasta 30% do nosso tempo aspirando, né? Esse tempo a gente poderia estar fazendo muitas outras coisas muito mais importantes, né? E assim, só para lembrar, porque a gente sempre fala isso aqui, né, Sancler, por muito tempo, na verdade, vou ser muito sincera, foram pouquíssimas as oportunidades que eu tive de fazer isso a nível institucional. Hoje eu não sou chamada para isso, e não foi a nível institucional que foi a mudança, foi a nível de tete a tete, sabe? Cada um que trabalhava comigo, né? Cada residente médico que vinha me falar, eu achei que ele está com secreção, você pode ir lá ver? Eu falava, posso, você vai comigo, né? Mas vamos comigo? Aí eu chegava lá, putz, tem mesmo, posso te ensinar a aspirar? Porque pode ser vocês também. Assim como a próximo você não precisa me enfermagem. chamar, eu vou estar ocupado, você pode estar fazendo. Exatamente, assim como a enfermagem. E eu sempre falo isso, nunca foi na briga, sabe, Sancler? Foi sempre nessa coisa de, né, de repente a enfermagem me chamando, mas vocês já tentaram aspirar e não deu certo? Porque aí eu posso ir. Não, a gente não tentou, então pode ir, que aí qualquer coisa daqui a pouco eu dou uma passadinha lá para ajudar, para ver, sabe? Então, não fique esperando só, né, a nível institucional, mas mude aquela equipe que você trabalha agora, né? Eu acho super possível de se fazer a diferença assim também. Não estou eliminando aqui a responsabilidade dos gestores, né, gente? Mas também acho que a Tem que gente ser um pode trabalho assumir a conjunto, nossa, né? Se a Exatamente. gente conseguir trabalhar em todas essas esferas, o resultado é muito melhor. Não adianta os gestores se entenderem se lá na ponta ninguém entendeu. Vai estar todo mundo brigando na ponta e os gestores achando que está tudo perfeito. Eu acho que a gente resolve esse problema com uma campanha, que é não chame o físio para aspirar, chame o físio para tomar um café. É muito melhor. Você chama o físio para tomar um café que as coisas se resolvem. Eu vou lançar essa campanha lá no Instagram. Bom, obrigado, Então, tá Débora, bom. obrigado, pessoal, que nos acompanhou até aqui. Fica aberto aí mais uma chamada, traga um problema da sua UTI para que a gente possa discutir aqui. A gente faz essa discussão baseada na experiência, na evidência científica, nas ideias para melhoria. Isso tudo é pensando para a gente atingir níveis de excelência na nossa assistência, quanto profissional e quanto equipe, de uma maneira que seja muito mais produtiva para a gente, para o paciente, para todo mundo. Então, chama a gente no Instagram, manda lá e-mail, direct, sinal de fumaça, qualquer coisa, traga uma situação da sua UTI que a gente pode discutir aqui, como essa que foi atendida aqui dos nossos seguidores. A gente se vê num próximo episódio. Valeu, pessoal. Até o próximo. Tchau, tchau.